Olá! Na internet, volta e meia, aparecem teorias relacionadas a profecias bíblicas. E a mais nova agora é em relação a Gog e Magog. Está havendo aí alguns rumores em que a China está querendo atacar Israel, ou já pediu para ter um esvaziamento lá de Israel, de seu povo. Enfim, estão comparando a grande batalha de Gog e Magog apresentada em alguns textos bíblicos, como por exemplo Apocalipse 20, a partir do verso 7, que diz o seguinte: depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. É uma representação dessa batalha. Isso aqui já é após o milênio, mas está falando por que as pessoas ficam considerando uma suposta, intervenção da China em Israel, relacionando-se Gog e Magog. Qual o sentido disso? O que quer dizer a profecia de Gog e Magog? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Eu sempre digo que nós estamos transmitindo a TV Novo Tempo aí pelo nosso país inteiro, através das TVs abertas, através das parabólicas, através das TVs por assinatura, pela internet. Então, aonde quer que você esteja nos acompanhando, por favor, sinta-se abraçado pelo programa. E eu já quero agradecer aqui pelo carinho da sua audiência. E eu sempre digo que são vocês, telespectadores, que fazem o nosso programa acontecer, porque é um programa totalmente interativo, onde você pergunta e quem estará na mira para dar a resposta na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito, e que bom que o nosso telespectador está aí a postos para estudarmos a Bíblia juntos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você acompanhar a programação da Novo Tempo e o Na Mira da Verdade. Nós vamos esperar a sua pergunta bíblica. O Tito vai recebê-la através de várias formas que você ficará sabendo e aí ele vai remetê-la a mim para que nós possamos ver na Bíblia a resposta à sua dúvida. Agradecemos o carinho da sua audiência e se você acompanha pela primeira vez, esperamos que você assista mais vezes o nosso programa. Muito bem, muito bem. Eu quero mandar um abraço hoje especial a um telespectador que sempre acompanha o programa Na Mira da Verdade. E eu já queria ter mandado um abraço há um tempo para ele, mas não acabei me esquecendo. Mas olha aqui, eu quero mandar um abraço para você, Wellington, do Rio de Janeiro. Você, Nem, é para você mesmo. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por você acompanhar o programa Na Mira da Verdade. Que Deus abençoe muito a sua jornada cristã, tá bom? Muito bem. Professor, nós abrimos o programa falando sobre... Você sabe que na internet, volta e meia, começam a aparecer aí teorias, né? E o povo começa ali ver a questão sendo falada, debatida e começam as interrogações a aparecerem, né? Porque agora estão falando dessa questão da profecia de Gog e Magog, relacionando essa profecia com o que está, os rumores que estão tendo aí em relação à China e Israel. Eu queria entender por que acabam relacionando isso com a questão da profecia de Gog e Magog. Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro explicar o que é essa profecia de Gog e Magog e se porventura pode ter alguma relação para poderem estar falando aí de que é a profecia que está se cumprindo. Como é que é isso, professor? No final da resposta, eu vou dizer para o nosso telespectador o porquê que esse tipo de conjectura surge e como que isso pode ser evitado.
Então eu peço que você acompanhe a resposta até o final. No final eu vou dizer o porquê que esse tipo de conjectura surge. Em primeiro lugar, Gog e Magog são mencionados em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Aqui fala de Gog e Magog como inimigos que vêm do norte e atacam Israel. A primeira coisa que devemos considerar, né, é que a China está na Ásia Oriental, enquanto que Israel no Oriente Médio. Então, só por isso já não se encaixaria a China aqui na profecia e muito menos o Israel atual. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós lemos um texto bíblico, devemos fazer uma pergunta ao texto. Qual era a intenção do profeta originalmente a transmitir a mensagem? Essa é uma regra básica de interpretação bíblica. Nós só podemos entender o que significa o texto bíblico se primeiro entendermos o que o texto significou para eles. Então, pega esta regra para você ao longo do seu estudo da Bíblia. Óbvio que alguns textos são mais obscuros. Por exemplo, Ezequiel 38 e 39, há uma certa obscuridade no texto. Por quê? Os estudiosos, aqueles que se debruçam realmente em estudar o assunto, eles acreditam que Gog era um príncipe de uma terra chamada Magog, mas cuja identificação ela é ainda incerta na história. Não tem como bater o martelo e dizer realmente o que foi no passado. O que se percebe no texto é que era um inimigo misterioso de Deus e do seu povo, e em que em algum momento esses inimigos atacariam Israel, como profetizado por Ezequiel, porém naquele contexto quando a nação de Israel ainda existia, né, ali os reais descendentes, não é, de Abraão. Então veja, se realmente não há uma certeza, alguém aparecer na internet e conjecturar, essa pessoa tem que ter algum estudo bíblico, teológico, histórico, arqueológico que possa comprovar a teoria dela. Aí você pergunta, Leandro, mas se é algo ainda misterioso, não poderíamos aplicar para, por exemplo, um suposto ou um provável ou um imaginado conflito entre China e Israel? Nós não temos a licença de fazermos isso. O que nós temos que fazer é o seguinte: ver se algum outro autor bíblico aplicou esta profecia a um outro momento da história. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 20, texto que o Tito leu na introdução do programa, você vê que dos versos 7 a 9, João aplica Gog e Magog, lá de Ezequiel 38 e 39, ao final do milênio. E aí você percebe que ele aplica e ele já dá uma explicação do simbolismo. Por exemplo, ele diz o seguinte, que quando se completarem os 1000 anos, Apocalipse 20, verso 7, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Já que Gog e Magog era um inimigo misterioso do povo de Deus, em Ezequiel, João pega esta linguagem e aplica ao período pós-milênio para referir-se à hoste de ímpios que rodeará a cidade santa sob o comando de Satanás. João já se utiliza aqui de Gog e Magog de uma forma simbólica para se referir à grande multidão de ímpios, já que aquele inimigo misterioso de Israel no Antigo Testamento era muito populoso, né? Magog era muito populosa, então João pega aquela linguagem sobre inspiração e aplica
a grande multidão de ímpios que fará parte da segunda ressurreição para a condenação e que vai cercar a cidade santa numa tentativa final de Satanás de querer tomar posse do reino de Deus. E aí diz o texto bíblico, né, que fogo vai descer do céu e vai consumi-los, e Satanás será jogado no lago de fogo. Então você percebe? O apóstolo João pegou Ezequiel 38 e 39 e aplicou para depois da segunda vinda, depois do milênio. Então, que licença que eu tenho, sendo que eu não sou inspirado, para aplicar esta profecia aos dias atuais, se o próprio apóstolo João, profeta inspirado, aplica para o momento pós-segunda vinda e pós-milênio. Então aqui vai uma dica muito importante para você de estudo da Bíblia. Permita que a Bíblia seja a própria intérprete dela. Aqui vai a lição que eu queria dar para você e que eu prometi no início da resposta. Por que esse tipo de conjectura surge? Por causa da arrogância humana em querer dar à Bíblia o significado que ele quer dar. Ele viu algo parecido e o indivíduo já vai dar uma interpretação fruto da sua imaginação. Isso não é humildade. Nós temos que reconhecer que quando estudamos a Bíblia, nós somos iluminados pelo Espírito. Nós não somos inspirados. Quem é inspirado é um profeta. Então, o profeta tem a licença e a autorização de Deus para interpretar o texto e pegar uma linguagem ou um termo ou uma ideia e aplicar no Novo Testamento. Então, se João, o apóstolo, inspirado, já fez uma aplicação de um texto mais obscuro à grande multidão de ímpios nos últimos dias, nós não temos esta licença para nos colocarmos numa posição superior à do apóstolo João e reinterpretarmos aquilo que ele já interpretou de certa forma. Você tem que considerar também, amigo telespectador, a Bíblia não enfatiza mais a Jerusalém terrestre. Eu sei que para um irmão dispensacionalista, né, que crê na teologia dispensacionalista, é difícil pensar assim, né, porque, de certa forma, Israel serve como uma espécie de um relógio profético, né, para o cumprimento das profecias na visão dispensacionalista. Mas eu lhe digo com muito carinho e respeito, né, que a ênfase bíblica agora não é mais na Jerusalém terrestre, é na Jerusalém celestial. E isso pode dizer muito para você sobre escatologia, sobre interpretação bíblica. E aí Hebreus 11, 16 é dito: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, a pátria a qual os patriarcas, os heróis da fé aspiravam é a celestial. Você vai para Apocalipse 21, 22, a ênfase é na Nova Jerusalém que desce do céu, não é mais na terrestre, tá bom? Então, deixe que a Bíblia interprete a si mesma, porque senão você vai se frustrar, né? Cada vez que você vê um evento histórico, você tenta encaixá-lo no texto bíblico, aí dá uma sensação de que aquilo está se cumprindo, mas aí não se cumpre nos detalhes, aí você se frustra, aí busca outras formas interpretativas. Não faça isso. Deixe que a Bíblia seja a sua própria intérprete. Lembre do que Jesus fez em Lucas 24, versos 27 e 44. Quando Cristo foi explicar sobre sua morte, sobre sua ressurreição, Cristo deixou a Bíblia interpretar a si mesma. Ele poderia ter feito um milagre. Ele poderia ter se identificado como Cristo ressuscitado diante daqueles discípulos que caminhavam pela estrada de Emaús, mas ele não o fez. Ele preferiu mostrar na Bíblia e deixar que a Bíblia interpretasse a si mesma para que eles crescem no Messias, não apenas pela aparição de Cristo, mas pelo que estava revelado no texto bíblico. Então, amigo telespectador, se você deixar que a Bíblia interprete a si mesma, você não vai aceitar essas teorias sensacionalistas.
Ok, professor, ok. Para você participar do nosso programa, o programa está apenas começando, você pode mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp, para o nosso SMS. O número é mesmo, 12 981 51 0101. Anota aí, 12 981 51 0101. Eu recebo aqui na hora. Você pode usar as redes sociais que eu preparo um videozinho antes de começar o programa, para que você possa me mandar as suas perguntas aqui no Instagram, no Instagram, @na mira da verdade, o nosso Facebook, namiradaverdade.nt. Ambos têm um videozinho ali para você colocar as perguntas ali nos comentários, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas para a gente, como essa que chegou pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui, o nome é Pablo, ele é de Petrópolis. E olha só, professor, o que ele diz. Aqui em casa há anos somos assíduos telespectadores do programa Na Mira da Verdade. Foi através desse programa que começamos a assistir a TV Novo Tempo e, consequentemente, frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tito, pesca é essa daí, meu irmão? Pois não, foi pescada, meu irmão. E ele faz o seguinte questionamento: como se sustenta a tese de que o abismo que Satanás ficará preso é a própria terra e que a terra ficará vazia no milênio sem Satanás ter ninguém para tentar? Qual será o destino dos ímpios vivos por ocasião da volta de Cristo? Eles não estarão vivos no milênio? Como se aplica a terra estar vazia? Por favor, me tire essa dúvida, meu irmão. Um forte abraço e que Deus os abençoe sempre. Obrigado, Pablo, pela sua questão. Professor, a Bíblia fala do milênio e diz que Satanás ficará preso. Aqui, aí a pergunta do Pablo, né? A dúvida dele de fato a terra estará vazia? Onde é que ficarão os ímpios que não foram para o céu nessa ocasião do milênio? Os vivos, por exemplo, os vivos ímpios. Aqui Apocalipse, vou ler 2 versos para você. Obrigado, meu irmão, por repartir a sua história conosco. Apocalipse 20, verso 5, falando desse período do milênio, diz assim: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, o que aqui nos mostra? Que os mortos, que os ímpios, por ocasião do milênio, estarão mortos. Eu sei que isso é uma crença bem diferente também para o irmão dispensacionalista, tá? Mas em outros momentos poderemos abordar esse assunto. O verso 4 diz, né, que os justos reinarão com Cristo durante 1000 anos. Nós cremos que isso será no céu, não na terra. O restante dos mortos não reviveu até se completar os 1000 anos. E quando nós vamos para 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9, nós obtemos a resposta bem direta. Aqui mostra que por ocasião da segunda vinda não ficarão pessoas vivas aqui na terra. E esse texto é importante. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então veja, a Bíblia aqui, ela não separa a volta de Jesus em 2 momentos, né? Ou seja, arrebata a igreja secretamente e aí depois de 7 anos voltaria de forma gloriosa para o restante da humanidade. A Bíblia não faz isso. O que ela faz aqui nesse texto é dizer o seguinte, que a volta de Cristo traz alívio para os que são atribulados por seguirem a fé cristã, mas ao mesmo tempo a segunda vinda traz o quê? Eterna destruição para aqueles que são ímpios. Então isso combina com Apocalipse 20, verso 5, que diz que os ímpios vivos serão mortos pelo resplendor da glória de Cristo e só ressuscitarão após os 1000 anos, para serem castigados aí definitivo no lago de fogo. Então, leia esses 2 textos, analise-os e aí você vai conseguir chegar a essa conclusão. Muito bem, nós temos que ir para o intervalo, mas olha, vou deixar uma pergunta para logo depois do intervalo.
Os 144 mil e a grande multidão que aparece lá no Apocalipse são o mesmo grupo? A grande multidão e os 144 mil é o mesmo grupo que está sendo dito em Apocalipse? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe aí mandando as suas perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 12981510101 e pelas redes sociais, pelo Instagram, @Na Mira da Verdade e também pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Aqui no Instagram o Edson mandou essa questão que ficou em aberto aí. Diz o seguinte, ele é lá de Rio Largo, Alagoas, obrigado pela sua participação. A minha dúvida é, os 144 mil e a grande tribulação que aparece ali no Apocalipse são o mesmo grupo? É o mesmo grupo? Ou são grupos distintos? Professor, Apocalipse apresenta dois grupos, a grande multidão e os 144 mil. Está querendo dizer a mesma coisa ou não? É bem provável que seja o mesmo grupo, né? Os intérpretes não bateram um martelo. Alguns creem que seria... Aqui eu vou partir do princípio historicista, não vou mencionar outros intérpretes, tá? Mas entre os historicistas também não há uma convicção. Os historicistas, alguns creem que os 144 mil seria um grupo especial dentre a grande multidão que terá vencido as forças do mal durante aquele momento de perseguição. Outros creem que os 144 mil é a mesma grande multidão mencionada do capítulo 7, versos 9 e 10. Não há um consenso sobre isso. Agora, o que há um consenso é que o número 144 mil é um número simbólico, né? É um número militar para se referir à Igreja de Deus nos últimos dias, que vai ser vitoriosa contra as forças do mal. No antigo Israel, as 12 tribos de Israel, em certas batalhas, cada tribo tinha 1000 soldados. O que João fez aqui? Ele pega o número das 12 tribos de Israel, multiplica por 12 que está relacionado aos 12 apóstolos, a igreja do Novo Testamento, 12 vezes 12 vezes 1000, para dizer o seguinte, que a igreja, assim como Israel, a igreja que era militante, a igreja no fim dos tempos será triunfante após militar contra as forças do mal, quando a igreja passar por aquele período de perseguição de Apocalipse 13, que também é chamado de Armagedon, em Apocalipse 16. Então a igreja estaria sendo representada com um número militar para dizer que a igreja será militante antes de ser triunfante. Então nisso há um consenso. Agora realmente, entre os historicistas você vai ver as duas opiniões, de que seria um grupo especial dentre a grande multidão ou seria a grande multidão. Há argumentos para ambas as interpretações. Ok, muito bem. Agora no Facebook, você que está acompanhando a gente pelo Facebook aí, quem mandou essa pergunta foi o Hugo Aguiar. Ele diz o seguinte, sou católico, mas acompanho sempre os estudos. Obrigado, Hugo, pela sua participação aqui. A sua pergunta está na mira da verdade. Como posso saber que o sábado de hoje é o mesmo 7º dia da criação, em Gênesis 2? Já me deparei com traduções da Bíblia em inglês, por exemplo, e sempre que se fala de sábado, utilizam-se da palavra Sabbath, não considerando Saturday. Será que Deus não quer considerar apenas um descanso independente do dia e, deste modo, os 6 dias trabalhados poderiam ser perfeitamente de segunda a sábado e o 7º dia o domingo? Um abraço para você, Tito e professor Leandro Quadros. Obrigado, Hugo, pela sua participação. Professor, entendeu a questão aí? Sim. Até na Bíblia americana usa mais a palavra Sabbath, mas não usa, por exemplo, como a gente fala aqui sábado, como eles falam Saturday, como assim. Como é que é isso? Porventura, isso quer dizer alguma coisa? Como que a gente consegue confirmar que o sábado atual é o mesmo do sábado da criação? Existe mesmo, irmão Hugo, respeitados teólogos, né, que creem que o que Deus ensinou
com o mandamento do sábado é um princípio de adoração. Ou seja, o que importa é descansar em um dia da semana. Porém, esses respeitados teólogos, por mais sinceros que sejam, eles não estão de acordo com o texto bíblico. Por quê? Porque em Gênesis 2 e 3, diz claramente o seguinte, que o sábado, ele demarca o final da criação e que este final da criação, este último dia, diz ali, ele foi abençoado e santificado. Então Deus não cria um princípio isolado do dia da semana. Ele estabelece sim um princípio de adoração, porém totalmente associado ao dia da semana. Porque diz ali que ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Interessante, ali não diz que ele abençoou toda a semana, não diz que ele abençoou o primeiro dia, ele abençoou o sétimo dia. E aí há um outro detalhe. Pelo fato de o sábado estar no quarto mandamento da lei moral do decálogo, e isso nos mostra que o princípio de adoração está associado ao dia, não dá para separá-lo do dia, como alguns teólogos tentam fazê-lo. Tá? Então ali no decálogo é dito o seguinte, Êxodo 28 em diante, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, que foi chamado de sábado, né? É o sábado do Senhor, é o descanso do Senhor teu Deus. Então veja, o princípio está associado ao dia, não tem como separar. Então, se não tem como separar, não podemos usar aquela ideia de que o que importa é adorar a Deus em um dia da semana, não, porque ele abençoou e santificou um dia específico. Sobre o sábado ter se perdido no tempo, muito boa a sua pergunta, ele não se perdeu pelo seguinte. Primeiro, se Deus abençoa e santifica e coloca esse dia no decálogo, seria injusto e até contraproducente Deus exigir a observância desse dia e ao mesmo tempo permitir que ele se perdesse no tempo. Então, como o sábado está no decálogo, é o quarto mandamento da lei de Deus, é o último da primeira tábua que ensina-nos como amarmos a Deus acima de todas as coisas. Então, se Deus permite que ele se perca no tempo, Deus não estaria sendo um legislador moral competente, entendeu? Sem contar que percebemos a preservação do sábado ao longo do relato bíblico e sem contar que em Apocalipse 14, verso 7, João está parafraseando o quarto mandamento e fazendo um convite final para a humanidade adorar a Deus no sábado. Olha que interessante. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse texto, irmão Hugo, é muito interessante. Faça uma atividade. Copia Êxodo 20:11, que dá a razão para guardar o sábado. Faça uma tabelinha. Vai no Word, faz uma tabelinha, 2 colunas e 2 linhas. Coloca na primeira linha Êxodo 20:11, na segunda linha Apocalipse 14:7 e veja a semelhança dos textos. Aí nós entendemos o quê? Que aqui o apóstolo parafraseia o quarto mandamento para convidar a humanidade a adorar a Deus no seu santo dia, indicando o quê? Que até mesmo nos últimos dias, pouco antes da volta de Cristo, o sábado permanece intacto. E nós temos também as evidências históricas, né? As evidências científicas de que os dias da semana não se perderam ao longo da história. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Quem mandou essa daqui, deixa eu ver se tem o nome, Wilson.
A pergunta do Wilson é a seguinte: boa noite, sou presbítero de uma igreja evangélica e gostaria de uma explicação sobre o arrebatamento secreto e o povo que ficou para a grande tribulação. Como que é isso? Professor, hoje o pessoal está perguntando bastante sobre profecia, sobre o fim dos tempos. Vamos explicar então essa questão. Nós já falamos algumas vezes aqui, mas é sempre bom nós reforçarmos, e eu sei que o professor sempre responde de outras formas para a gente ir formando o conceito, né, bíblico sobre essa questão. Gostaria de uma explicação sobre o arrebatamento secreto e o povo que ficou para a grande tribulação. Existe alguma semelhança, existe alguma coisa em paralelo aí sobre o arrebatamento secreto e a grande tribulação, professor? O que acontece? A dúvida desse querido irmão é por causa da teologia dispensacionalista, né? O dispensacionalismo crê, né, que Deus, em diferentes dispensações, administra de algumas maneiras diferentes o seu plano de salvação. E que, obviamente, no momento da igreja, a igreja será arrebatada secretamente e depois se passarão 7 anos em que vai ocorrer o domínio do anticristo, a perseguição contra os judeus e depois durante 7 anos muitos judeus se converteriam e após esses 7 anos Jesus voltaria em glória e majestade. Mas existe um problema muito grande com essa teologia. Existem outros, mas um em especial. A Bíblia não separa a volta de Cristo em 2 fases. Isso não tem no texto bíblico. Essa teologia, ela é relativamente nova. Ela é a partir do século XX, tá? E foi totalmente desconhecida, né, por pais da igreja, mesmo que eu não tenha os pais da igreja, obviamente, como autoridade doutrinária, tem que ser a Bíblia, né? Mas só para contextualizarmos, o protestantismo histórico até o século XIX nunca dividiu a volta de Cristo em 2 fases. Tá? Então é uma teologia, diríamos, relativamente nova. John Darby foi um dos expoentes dessa teologia e a Bíblia Scofield foi a grande propagadora dessa teologia. E ela é aceita, óbvio, entre a maioria dos cristãos. Mas eu vou lhe mostrar aqui um texto, entre outros, e vou lhe dar aqui uma dica para você estudar um pouquinho mais a fundo esse assunto. Veja, a primeira coisa que devemos ter em mente é que a Bíblia não divide a segunda vinda de Cristo em 2 etapas. Então, esta separação, por exemplo, que os dispensacionalistas fazem, lá de Daniel 9, né? Eles pegam a última semana, a 70ª semana de Daniel 9, separam das 69 para dar a entender que aquela 70ª semana se refere ao período de 7 anos, tá? Não tem base bíblica para isso. Quando você vai, por exemplo, para Mateus 24, como que a volta de Cristo é apresentada? Vamos ler a partir do verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Veja, aqui descreve-se a volta de Cristo gloriosa logo em seguida a tribulação. E não há aqui uma divisão em 2 fases. Leva a igreja secretamente para depois de 7 anos voltar em glória e majestade. Essa divisão não existe no texto, é um evento só. Tanto que é dito, todos os povos da terra se lamentarão e verão. Então é um evento só. Justos e injustos verão o Filho do Homem ao mesmo tempo. Então não há esse arrebatamento secreto, tá bom? O que eu vou recomendar para você seguir nos seus estudos? Você vai pedir a revista Na Mira da Verdade e aqui tem uma lição, que é a lição de número 10, a última lição, Textos difíceis sobre a volta de Jesus. Aqui eu abordo alguns textos e um deles
é Mateus 24, 40 e 41, que diz ali que um será tomado e outro deixado. Você vai ver aqui na revista que nesse contexto, ser tomado e ser deixado ocorre num contexto em que a volta de Cristo é comparada a um relâmpago, no verso 27. Então não é um ser tomado secreto, tá bom? Então você vai pedir a revista Na Mira da Verdade, textos difíceis, e na lição de número 10 você vai estudar um pouco mais sobre esse assunto. Então você vai ligar para nós, nossa equipe está aqui para lhe atender, 0 operadora 12 2127 3121. Diz assim, olha, eu quero a revista Na Mira da Verdade e você vai recebê-la gratuitamente na sua casa. É um assunto muito amplo, óbvio que eu abordei apenas 2 textos sobre o dispensacionalismo e abordei outros em relação a outras crenças sobre a volta de Cristo, mas já é um ponto de partida muito interessante para você estudar esse assunto e perceber que, por mais que irmãos sinceros, creiam no arrebatamento secreto, não se trata de uma doutrina bíblica. Muito bem, muito bem. Eu estou com ela aqui também nas minhas mãos, professor. Olha, a revista Esperança na Mira da Verdade é a grande pedida, viu? Talvez você ainda não tenha pedido a sua, estou mostrando de pertinho aqui, ó. Por favor, peça agora mesmo, liga pra gente, o número aparece aí na sua tela, aproveita, anota aí e peça agora mesmo a revista Esperança na Mira da Verdade, 0 operadora 12 2127 3121. Esse guia de estudo, eu falo para você, é um guia de estudo para você estudar a Bíblia, aprender mais. Tem 10 lições aqui fantásticas de textos difíceis que o professor Leandro Quadros, na sua experiência aí de mais de 20 anos estudando a Bíblia para apresentar o programa aqui para a gente, tem aqui essas lições. Nós já estamos no ar há 16 anos, demonstrando esses textos, só que aqui ele aprofundou mais para que você possa ter mais conhecimento. Então, não perca tempo não. Talvez você não pediu ainda, peça agora mesmo, liga para a gente aí, ó, 0 operadora 12 2127 3121. Nós temos ela aqui, ó, para você pedir agora mesmo para que ela chegue direitinho na sua casa. Nós temos um grupo de pessoas que estão aqui para receber a sua ligação. Então, liga para a gente, peça agora mesmo para que você possa ter aí na sua casa e aprender muito da palavra de Deus, tá bom? Você não vai pagar nada por isso, nada, nada, nem o envio vai chegar direitinho na sua casa. Não perca tempo, peça agora mesmo. Muito bem, nós estamos transmitindo também pelo YouTube. Eu vou colocar uma pergunta, nós temos que ir para o intervalo, mas olha só a pergunta da Ivanilda lá pelo YouTube, perguntando: pastor, a minha dúvida é, eu cresci ouvindo que se a pessoa tirar a sua própria vida, ela não tem salvação. Eu gostaria que você explicasse melhor isso. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso WhatsApp ou SMS também, o número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. E nas redes sociais tem um videozinho ali onde você pode participar nos comentários fazendo a sua pergunta. No Instagram, @namiradaverdade, no Facebook, namiradaverdade.nt. Manda a sua pergunta pra gente e vamos colocar o professor na mira. Vamos ver se ele consegue responder a sua dúvida. Quero ver aquelas perguntinhas capciosas que o professor sempre gosta de responder. Professor, segure aí, hein? A pergunta que ficou em aberto do YouTube, pessoal que está nos assistindo ali para o YouTube, foi a Ivanilda Cristina de Souza que mandou. Ela disse: eu cresci ouvindo que se a pessoa tira a própria vida, ela não tem mais salvação. Agora, existe salvação para quem tira a sua própria vida, professor? Pois olha, todos nós crescemos realmente ouvindo que todo suicida está definitivamente condenado. Mas eu posso lhe garantir, à luz do texto bíblico, amigo telespectador, que isso é um mito. Tá? Isso é uma crença que foi muito forte no período medieval. Tão forte que quando a pessoa se suicidava e tinha esse conhecimento disso, a pessoa nem sepultada era no cemitério ali da igreja. O corpo era jogado de qualquer jeito. Então era uma crença muito arraigada e forte, porém não tem base no texto bíblico. O que você percebe no texto bíblico
é que a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é capaz de perdoar qualquer tipo de pecado. Mesmo que Deus não tire, óbvio, as consequências do pecado ou do crime cometido. Se Deus perdoou o homicídio praticado por Davi, Davi recebeu consequências, óbvio, né? Um filho dele morreu, 2 na verdade por causa disso, então homicídio é muito grave para Deus. Mas se Deus, mesmo Davi, recebendo as consequências, foi perdoado, não há um porquê de Deus não perdoar alguém que numa situação de doença grave, como por exemplo uma depressão de nível 3, praticou o suicídio, essa pessoa nem queria na verdade isso. Quando alguém diz que todo suicídio está perdido, essa pessoa está assumindo uma postura que não pertence a ela, né? Uma função que não pertence a ela. A função de juiz pertence só a Deus. Deus sabe quem se matou, por exemplo, por covardia, quem se matou por algum motivo grandemente egoísta, e Deus sabe quem desenvolveu, por exemplo, um nível de depressão 3. A pessoa com depressão altíssima, ela nem quer, na verdade, tirar a vida. Ela quer tirar o sofrimento dela. Então Deus sabe distinguir entre ambas as coisas, e no juízo final nós teremos muitas surpresas agradáveis, a não ser que você creia que exista um pecado tão grave que a cruz não possa perdoar. Aí é uma crença de cada um, mas eu creio no perdão. Eu sei que muitos não concordam comigo em relação, por exemplo, a Juízes 11, 16:30, né? Eu já li, né, alguns comentários dizendo que Sansão, na verdade, estava fazendo um alto sacrifício, mas eu discordo, né? Além do alto sacrifício, Sansão, ele atentou contra a própria vida. Porque olha o que ele pede em Juízes 11:28, e eu vou lhe dizer o porquê que eu estou citando esse texto. Juízes 16:28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Então, ele não está fazendo só um alto sacrifício, ele está fazendo vingança. Ele está pedindo a Deus que o ajude a vingar, ok? E a fazer justiça, né? Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O que você percebe? Sansão pede ajuda a Deus para vingar-se dos inimigos que furaram os olhos dele. Sansão faz um alto sacrifício e também realiza juízo. Mesmo que o que Sansão fez não seja igual a que um suicida faz, isso aqui não deixa de ser um suicídio. Porque no verso 30 ele diz: morra eu com os filisteus. E aí, qual é a surpresa agradável que temos no texto bíblico? Quando você vai para Hebreus 11:32, você vê que Sansão está na galeria dos heróis da fé. E o que isso traz a mim de insight? A mim, Leandro Quadros, pecador. Eu percebo o Espírito Santo dizendo, nesse texto, que se Sansão estava na galeria dos heróis da fé, mesmo de certa forma atentando contra a própria vida, muitos suicidas estarão no reino dos céus graças ao sacrifício substitutivo de Cristo. Então, se você perdeu um ente querido, não deixe que comentários de pessoas que querem ser juízes no lugar de Deus lhe desanimem e tirem a sua esperança. Não deixe que esses comentários, até alguns maldosos, lhe impeçam de alimentar a esperança na ressurreição.
Alimente a esperança na ressurreição. Não estou dizendo que todo suicida vai se salvar, né? Estou dizendo isso. Mas você pode sim, com base nesse texto, ter esperança. E leve essa esperança para outras pessoas. Digamos que a pessoa não se salve. Com certeza Deus não vai condená-la por um ato isolado. Não existe na Bíblia condenação por atos isolados. Mateus 16, 27, Apocalipse 22, 12, são textos que dizem que Deus nos julgará de acordo com as nossas obras, no plural. Então, se o juízo considera as obras como um todo, é evidente que atos isolados não vão tirar a salvação do indivíduo. Agora, deixa eu falar para você, talvez você esteja pensando o seguinte, então, vale a pena praticar o suicídio? Eu não estou dizendo isso. Vale a pena é viver. Por mais que a vida possa estar difícil para você agora, eu lhe garanto, vale a pena viver. E se você hoje não está vendo uma luz no fim do túnel, isso não significa que ela não exista. Ela está lá. Você só apenas não está vendo-a neste momento. Então o que você vai fazer? Você vai aproveitar que assistiu este programa, você vai ler o Salmo 34, 18, e lá diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. E você vai tirar da sua mente essa ideia de suicídio. Porque Satanás quer que você perca a sua vida, mas Deus quer que você viva. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então você vai ler o Salmo 34, 18 e vai crer que mesmo que você não sinta, Deus está perto de você, porque Ele não depende do teu sentimento para estar com você. Ele está do mesmo jeito. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar alguém da sua confiança e dizer o seguinte, olha, eu estou com pensamentos suicidas, me ajude, me leve a um médico. Vá a um médico psiquiatra, fazer um tratamento e você vai ver que unindo espiritualidade com algum tratamento medicamentoso, com psicoterapia, que é mais importante até que o medicamento, você vai sair dessa situação. Então viva a vida, ela vale a pena ser vivida. Agora, ao mesmo tempo, você que conhece alguém que perdeu um ente querido por causa do suicídio, não creia nessas afirmações maldosas por aí, porque a graça de Cristo é suficiente para alcançar qualquer pecador. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos agora uma participação do pessoal que mandou por vídeo. Eu queria ver essa pergunta aí na mira da verdade. Vamos lá. Eu sou o Daniel, eu sou do comportor da Associação Paulistana e hoje eu tinha uma dúvida para fazer. Quando Jesus nasceu como um homem, ele tinha lembrança de como era lá no céu? Muito bem, você viu aí a pergunta, como é que fica, professor? E aí, professor, como é essa questão aí do nosso comportor? Só para a gente explicar aqui essa questão do que ele falou, que ele é um comportor. O comportor é uma atividade em que estudantes aqui dos colégios da Igreja Adventista fazem vendendo literaturas importantes para o nosso aprendizado. E ele estava passando aqui pela Novo Tempo e deixou essa pergunta aí para você, professor. Como é que é? Muito boa pergunta, meu amigo. Aqui em Lucas 2, 41 a 52, nós temos algumas informações sobre a infância de Jesus, bem poucas, mas o suficiente para entendermos, entre outras coisas, que Jesus, ao assumir a forma humana, ao encarnar, ele foi se desenvolvendo como uma criança normal, ou seja, ele teve um momento que foi bebê, um momento que precisou aprender as coisas, até chegar num nível de consciência em que ele sim sabia quem ele era. Lucas 2, você pode ler depois do verso 41 a 52, mas eu vou ler aqui, verso 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré com Maria e José, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria. Olha aqui, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Cristo teve momentos em que ele
não lembrava quem ele era. Aqui, aos 12 anos, sim, aos 12 anos, Cristo tinha a consciência de quem ele era e qual era a missão dele. Afirmarmos se ele lembrava de tudo como era, é muito difícil fazermos essa afirmação, porque a encarnação de Cristo é um mistério. E quando nós tentamos explicar a encarnação de Cristo, sua morte, sendo Deus, nós entramos num terreno em que pisamos em terra santa e não temos respostas satisfatórias. Não porque as respostas não existam, mas porque a nossa mente não é apta para entendê-las. Agora, o que podemos aprender do texto é, ele crescia em sabedoria. Então, ele crescia, se desenvolvia mentalmente, fisicamente. Por quê? Porque tinha que ser assim. Agora, ao mesmo tempo, lembremos, ele é divino humano. E aí não temos como entrar em mais detalhes, porque a inspiração não nos revela. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta, nós estamos falando sobre depressão e tudo mais. A pergunta da Adriana Rodrigues, eu acho que cabe muito bem aqui agora, professor. Ela diz o seguinte, vamos ajudá-la. Hoje faz 3 semanas que perdi a minha mãe. Estou devastada. A dor é muito grande, a saudade, a falta. Onde ela está nesse momento? A Bíblia é clara quanto a isso? O corpo sabemos que está na sepultura. Voltou ao pó, mas e ela? Ela está com Deus, feliz? Ela vê a nossa família, meu pai, meus filhos, meu único irmão, meu esposo, estamos todos desesperados. Onde está minha mãe? Professor, vamos ajudar, temos 3 minutinhos aí, você consegue dar essa resposta? Na verdade é 2 agora. Não, vamos ajudar aqui. Minha irmã, eu vou ler um texto bíblico para você, tem muitos outros importantes. E o seu momento realmente é difícil, mas eu quero ler esse texto bíblico para lhe ajudar primeiro a entender o que a Bíblia ensina sobre a morte. Jó capítulo 7, versos 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. O que esse texto fala? Que enquanto não houver a ressurreição, o morto ele não volta à sua casa, ele não mantém comunicação com os vivos. E por que isso aqui é importante, esse contexto? Porque aqui, no versículo, capítulo 14, 12, diz que enquanto existirem céus e terra, ele não despertará do seu sono. Sua mamãe hoje ela se encontra dormindo, ela não está sentindo nada. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, não sente amor, ódio, inveja. Então, isso é até misericordioso da parte de Deus. Porque se a sua mamãe estivesse em algum lugar, em algum mundo espiritual, acompanhando o sofrimento de vocês, ela estaria sofrendo. Mas não, ela está descansando. O que eu quero que você faça? Alimente a sua fé nas palavras do Senhor Jesus. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Fala com Jesus sobre os seus sentimentos. Viva o seu luto. E se está muito difícil viver sozinha, busque uma ajuda psicológica. Não é errado, isso é muito importante. Deus quer ver você bem. Então alimente a esperança na ressurreição e busque ajuda. Eu vou orar por você hoje, tá bom? Muito bem, professor, com essa nós encerramos e nos encontramos a semana que vem, se Deus quiser. Até logo, Tito. Obrigado, amigo telespectador, por acompanhar o nosso programa. Lembre-se que aqui, no Na Mira da Verdade da Novo Tempo, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço, Deus te abençoe. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas e os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.